Oi gente, espero que esteja tudo bem por aí. Eu sou a Nessa e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje, como vocês puderam ver aí pelo título, é a parte 2 do resumão das crônicas de Bene. Então vamos lá, começando pelo sexto conto, que é Salvando Rafael Santiago. Esse conto ele se passa em 1953, quando Magnus vai visitar a Guadalupe, que é a mãe do Rafael Santiago, em um pedido de socorro, um pedido de ajuda para salvar o filho dela. Ela fala que o filho dela está morto. Na verdade, ele está com uma doença na qual nenhum mundano vai conseguir intervir, vai conseguir ajudar. Ela informa que um vampiro começou a rondar ali a região e que garotinhos começaram a sumir. Inclusive, um dos amigos do Rafael sumiu e foi encontrado com o corpo praticamente drenado e eles deduziram o óbvio. E aí o Rafael começou a andar com uns garotos mais velhos que ele. Esses garotos resolveram que iam no covil do vampiro para matar esse monstro. E eles vão, né? Só que eles sumiram e já tem dias que eles estão sumidos. Então Guadalupe quer que o Magnus vá atrás desses meninos, principalmente do filho dela, do Rafael, e que se ele estiver vivo, que o salve. O Magnus, ele tem quase certeza que o garoto está morto, né? Mas ele diz para Guadalupe que vai fazer o possível para trazer o menino dela de volta. Um vampiro que tá, assim, transgredindo a lei, assim, a público, né? Descaradamente, não é comum, né? Então, ele vai no Mercado das Sombras procurar mais informações referente ao que tá acontecendo. E lá ele descobre o nome do vampiro, Lewis. A Camille recebeu esse Lewis no covil dela, né, no Hotel do Morte, que é a Camille, é a atual líder do clã, porque esse vampiro é um vampiro muito antigo, muito velho e muito poderoso. E ele tem predileções referente a crianças. E aí o Magnus vai lá no Hotel do Morte. Lá ele encontra uma vampira jovem, ele não encontra a Camille. E pergunta pelo Lewis, né? Só que essa garota diz que não sabe das aventuras que o vampiro tá fazendo, que não quer se meter, mas ao mesmo tempo ela diz onde encontrar o vampiro, que é num andar mais acima. Quando ele chega no cômodo, que supostamente seria o lugar do Lewis, ele encontra diversos corpos de adolescentes drenados, muito sangue, e em uma poça ele encontra o crucifixo que a Guadalupe diz para ele que deu ao filho, né, para protegê-lo de alguma forma. E aí o Magnus pega esse crucifixo e guarda para poder devolvê-lo, já com a certeza que o menino não sobreviveu. E enquanto o Magnus adentrava no cômodo, ele escutou um barulho de sucção, o barulho óbvio de um vampiro se alimentando ali. E quando o Magnus chega, ele ataca, né, logo, joga o vampiro na parede e vai de encontro ao humano que estava sendo o alimento. E aí ele questiona se o nome do humano é Rafael, se ele tá bem, que não sei o que. O garoto aparentava ter 16, 17 anos, assim como o vampiro. E enquanto o Magnus está ali perguntando ao humano se o nome dele era Rafael, o vampiro responde dizendo que ele era o Rafael. E aí o Rafael diz que o Lewis achava que ele ia se entregar à matança junto com ele, que os dois iam virar uma dupla aí para matar, né, continuar matando. Mas, na verdade, quando o Rafael acendeu, a primeira morte dele foi justamente o Lewis. O Magnus fica muito surpreso por um vampiro, né, um recém-vampiro, ter o autocontrole para conseguir matar um dos anciões dos vampiros, né, alguém tão poderoso e tão velho. Só que o Rafael nem deixa ele pensar direito e já o ataca. Só que o Magnus é um pouco mais forte, obviamente, né, e acaba mostrando o crucifixo para o Rafael, dizendo que a mãe dele mandou ele ali para salvá-lo. Só que o Rafael sabe que não pode ser salvo. E aí o Magnus se compadece com a história do Rafael, se identifica
e resolve que vai ajudar o Rafael a voltar a ver a mãe dele sem que ela precise saber que ele se transformou. E aí eles começam um treinamento de tolerância das coisas que um vampiro não pode fazer, como, por exemplo, segurar um crucifixo ou falar o nome de Deus. Então, eles começam esse treinamento para que o Rafael apareça na porta da mãe dele o mais humano possível. E como a mãe dele é muito devota, ele segurar o crucifixo, ele falar o nome de Deus, seria uma prova de que o menino dela ainda tá ali. Então, outra coisa que ele precisava também fazer é controlar a fome, né? Pra não acontecer um imprevisto e ele acabar atacando toda a família dele. E ele sofre muito para conseguir tanto falar o nome de Deus, segurar um crucifixo, controlar a fome. Mas ele é tão determinado que ele consegue. Enquanto eles estão ali nesse treinamento, o Rafael ficou no apartamento do Magnus, obviamente, e o Ragnar foi fazer uma visitinha, mas ele não sabia da presença do Rafael. Quando ele chegou e encontrou o Rafael lá, ele achou que seria um amante do Magnus. Só que ele acabou percebendo que, na verdade, o Rafael era mais uma alma gêmea do Ragnar para atormentar a vida do Magnus. E ele passa dias no apartamento, irritando o Magnus junto com o Rafael. Em paralelo a isso, a gente conhece a Ita, que é a atual companheira do Magnus. Ela é humana e ela tem conhecimento do submundo. E ela tem também consciência de que ela não pode manter um relacionamento com o Magnus, uma vez que ela quer casar e ter filhos, e o Magnus não ia poder proporcionar isso a ela. Então, o relacionamento acaba na amizade e tudo certo. Quando o Rafael se sente 100% pronto para ir visitar a mãe, né, e a família, eles vão. Chegando lá, a mãe dele fica toda desconfiada na frente da porta, os meninos, né, os irmãos do Rafael olhando assim, curiosos, mas ela fica entre a porta e o Rafael, ainda desconfiada. O Magnus mente, diz que ele é como ele agora, que o Rafael é como o Magnus agora, um feiticeiro, o que seria talvez melhor do que um vampiro. O Rafael disse que passou esse tempo todo treinando para voltar para ela, o Rafael que ela conhecia, o Rafael, filho dela. E enquanto ele ia falando, a mulher ia relaxando e abrindo mais um pouco a porta e puxa ele para um abraço. E essa foi a deixa do Magnus para ele ir embora. Ele vai e momentos depois, né, dias, meses, anos depois, ele começa a perceber que o clã dos vampiros, eles começam a ser mais, como é que eu posso falar, discretos, e ele percebe que há a influência do Rafael nisso. E com isso, apesar do começo da história, ele fica orgulhoso do garoto que ele salvou, né? E eles acabam virando amigos, embora o Rafael nunca vá confirmar isso. E esse é o fim desse conto. O próximo conto é A Queda do Hotel do Monte, que acontece em junho de 1977. O Magnus estava retornando a Nova York depois de 2 anos fora, e quando ele chega no apartamento dele, ele encontra vários vampiros e o apartamento totalmente revirado, porque os vampiros se apropriaram do apartamento dele. E ele expulsa esses vampiros, mas ele fica preocupado porque a aparência dos vampiros é como se eles estivessem adoecidos, uns zumbis, umas coisas estranhas. E ele acha estranho justamente porque vampiros não adoecem. Quando os vampiros vão embora, ele dá um jeito no apartamento, organiza tudo e vai dormir. Só que ele dorme muito mal, não consegue dormir tanto quanto gostaria. E às 6 horas da manhã ele já tá de pé, procurando um café para ele despertar. Quando ele encontra um café, ele também encontra Greg, que é um licantrope que tá ali fazendo ronda e acaba reconhecendo Magnus e vai lá falar com ele. E o licantrope comenta o que tá acontecendo, né? O motivo pelo qual ele tá fazendo patrulha, comenta sobre o que tá acontecendo com os vampiros, que eles ainda estão investigando. E com isso o Magnus acompanha o Greg para a reunião lá dos licantropes, né? Dos lobos. Chegando lá, o Lincoln, que é o atual alfa, né, do bando, informa que eles encontraram um corpo que claramente era um assassinato
feito por um vampiro. E aí o Lincoln chama o Magnus à parte, em particular, para conversar com ele, para que ele tente intervir naquela situação, porque se os licantropes entrarem nisso aí, né, se eles precisarem entrar, vai haver derramamento de sangue, e se eles não intervirem, vai chamar a atenção dos caçadores de sombras, o que é que eles não querem, né? É o que eles não querem. Então ele pede para o Magnus ir falar com a Camille para tentar entender o que está acontecendo e como pode ser resolvido. Quando o Magnus chega no apartamento da Camille, de cara ele percebe o que está acontecendo. Os vampiros estão drogando os humanos e se alimentando deles, drogando os humanos com cocaína e se alimentando do sangue deles. Então isso explicava o descontrole dos vampiros. E aí ele vai tentar convencer a Camille que aquilo ali não tá legal, que ela vai chamar a atenção de pessoas que ela não quer chamar a atenção. E a Camille faz pouco caso disso. Foda-se, tô nem aí. E ele, tudo bem, né? Ele implora para que ela dê um jeito naquilo ali e ela tá nem aí. Então ele vai embora, deixa a situação com os licantropes e segue a vida dele. Aí cada um com seus B.O. E aí ele tá trabalhando na tradução de um livro no apartamento dele, quando a energia cai e ele simplesmente liga uma vela e continua o trabalho dele. Mas ele percebe uma movimentação estranha, gritaria fora do apartamento, então ele resolve ver o que é que tá acontecendo. Aí quando ele sai, ele percebe que Nova York tá completamente no escuro, um blackout. Ele encontra Greg, na verdade o Greg encontra ele de novo, e o Greg fala que os vampiros estão totalmente descontrolados em uma boate ali próximo, então matando, obviamente, todos os mundanos que estavam aparecendo ali na frente deles, e pede ajuda pro Magnus. E aí, quando ele chega lá, ele encontra a Camille coberta de sangue e totalmente drogada. Mas ele consegue convencer ela a convocar todos os vampiros e levá-los para o Hotel do Morte. Então, eles, chegando lá, eles colocam todos esses vampiros que estão super drogados e descontrolados no mesmo cômodo que o Aldous abriu lá o portal pro vazio e tal, enfim. E trancam eles lá por 3 dias, no mínimo, para desintoxicação. No terceiro dia, quando o Magnus vai lá fazer uma visita, ver como tá a situação, ele encontra uma Camila muito, muito fraca, mas um pouco mais lúcida, e ela garante que aquilo não vai voltar a acontecer. E por fim, quando o Magnus chega no apartamento, ele liga para Catarina Lois para que ela retire as lembranças que o Magnus tem da Camille se drogando, da Camille se deteriorando. Não era a imagem que ele gostaria de ter da sua ex-amante, né? E assim a Catarina faz. E esse é o fim desse conto. O 8º conto, eu esqueci o título, mas enfim. O que comprar para o caçador de sombras que já tem tudo, mas que você não está namorando oficialmente? Até parece. Enfim. O Magnus acorda, né, ali num belo dia, ele percebe que ele tá sentindo o cheiro do café do Alec. Porém, o Alec não está ali, porque é aniversário dele e provavelmente ele vai estar lá com a família. Família essa que nem sabe que ele tem um namorado e muito menos que esse namorado é um feiticeiro. Uma empresa mundana contrata o Magnus para ele invocar um demônio. Só que a empresária lá chega no apartamento do Magnus 20 minutos antes dele despertar. E aí ela diz que não vai conseguir ficar ali, né, aguardar ele invocar o demônio, porque tem todo um processo, mas que ela volta daqui a algumas horas. E aí o Magnus segue, né, fazendo o ritual para atrair o demônio. E quando o demônio é conjurado, esse demônio é o Elias. E o Elias diz que conhecia o Magnus, né, de passados aí, embora o Magnus não lembrasse desse demônio. E aí o Elias cita o Will Herondale e a maldição do Will, que inclusive, spoiler das peças infernais. Enfim, o Magnus recebe uma ligação da Catarina Lois, onde ele tinha mandado uma mensagem para ela dizendo que era urgente, que ele precisava muito falar com ela. E aí ele explica a situação, dizendo para ela que ele não sabe o que dar de aniversário para o Magnus, para o Alec.
E que ele tá muito preocupado com isso, porque é o primeiro aniversário do Alec, que ele vai passar com o Alec. E a Catarina simplesmente, depois que ele termina o discurso dele, o desespero dele, ela diz: Magnus, eu tenho vidas para salvar. E desliga o celular. O Magnus tenta ligar para o Ragnar, que também não é nada solícito com relação a isso. E aí o Magnus começa a lembrar dos primeiros encontros com o Alec, as primeiras interações. E quando ele percebeu que o Alec disponibilizava para ele o mesmo afeto, o mesmo carinho, a mesma preocupação que ele dava para a irmã e para o seu Parabatai. E por falar em irmã, a Izzy simplesmente aparece na porta do Magnus para dizer para ele que ela sabe sim o que está acontecendo, que sabe do relacionamento deles e que ela precisava ter certeza que o Magnus realmente gosta do irmão dela, porque ela não quer vê-lo sofrer. E aí o Magnus meio que confirma, eles conversam ali e ela vai embora. E quando ela vai embora, a empresária volta e faz o pedido para o demônio. O pedido que ela queria era amaldiçoar sereias. Por quê? Não sabemos. Só que o Magnus olha para ela e diz: cara, você não precisa passar por uma maldição que o demônio vai ofertar em troca ali da sua ajuda para amaldiçoar sereias. O próprio Magnus poderia ajudar ela com isso. E entre o Magnus e o demônio, ela escolhe a ajuda do Magnus, obviamente, e ele vai ajudá-la. E aí ele exorciza o demônio, né? Manda a mulher embora, abre a janela para o cheiro de enxofre ir embora, e lá embaixo ele vê o Alec. E aí o Alec sobe no apartamento do Magnus, ele vai lá abrir a porta e o Magnus já se joga no Magnus, já começam a se beijar lá, o Magnus deseja feliz aniversário para ele e o conto é finalizado aí enquanto eles estão namorando. O 9º conto é a última batalha do Instituto de Nova York, que se passa em 1989, em Nova York, em plena pandemia da AIDS, tá? E o Magnus está esperando a Catarina Lois no hospital onde ela trabalha, né? Em frente ao hospital que ela trabalha, para poder acompanhar ela até em casa, porque devido à situação do que estava acontecendo, o ciclo naquele mesmo período estava sob influência do Valentim e estava num ponto onde os seres do submundo não podiam sair sozinhos na rua, que estava muito perigoso para isso. Então o Magnus ia aguardar a Catarina para levá-la até a casa dele. Aliás, até a casa dela. E aí no caminho eles param num café, né, para poder despertar, conversam sobre o ciclo, sobre Valentim, antes de irem embora. Quando o Magnus deixa ela na casa dela, retorna para o apartamento dele, ele está trabalhando na tradução de um livro, quando ele olha pela janela e percebe que tem um garoto lá. Então ele vai lá, abre a janela e questiona o que esse garoto quer. E ele diz que precisa da ajuda do Magnus porque o ciclo sequestrou a família dele e também mais 6 licantropes no abrigo onde eles estavam. E aí o Magnus pede para esse menino ir para a casa da Catarina Lois para ele ficar em segurança e segue para o abrigo. Mas antes de ir para o abrigo, ele manda uma mensagem para o Instituto, né, de Nova York dizendo o que estava acontecendo. Quando ele chega no abrigo, o Valentim não está lá, apenas o Lucian. E aí o Lucian diz que esse bando, né, esses lobisomens faziam parte do bando que matou o pai do Valentim e ele queria vingança. Ponto. E enquanto eles conversam, os caçadores do Instituto de Nova York aparecem. Eles começam a conversar, dizendo que não encontraram ali provas alguma de violação dos acordos, mas o ciclo tá tipo 100% nem aí e ataca os caçadores do Instituto. Então, enquanto eles estão ali na batalha entre eles mesmos, o Magnus questiona por que os licantropes eles não estão atacando também. E aí a moça diz que o Valentim levou a filha dela e por isso ela não quer se envolver para não piorar a situação da filha dela. E aí o Magnus vai atrás, né, do Valentim, procurar pelo Valentim. E quando ele encontra numa sala ao lado, o Valentim tá torturando
a Lycanthrope. Ele simplesmente colocou 2 moedas de prata nos olhos da Lycanthrope, o que a cegou, obviamente, né? E aí ele lança o Valentim na parede, corre até a Lycanthrope, né? Solta ela, tira as moedas dos olhos dela e ela perguntando sobre o irmão dela, se o irmão dela tá bem, se ele conseguiu chegar bem. E ele afirma, né? Ele confirma que o irmão dela tá bem. Mas ele é atacado pelo Valentim pelas costas. E eles começam a batalhar lá. E quando o Magnus está quase assim, sem força alguma, o Lucien aparece. E ele fica horrorizado com o que tá vendo, porque ele diz que é apenas uma criança e o Valentim estava torturando uma criança. E o Valentim diz que ela não é uma criança, ela deixou de ser uma criança há muito tempo e ela era apenas um monstro e tenta atacar ela de novo, mas o Lucien não deixa, então o Valentim sai furioso. Enquanto isso, o Magnus teve tempo ali de se recuperar, né, e regenerar a mágica dele e retorna lá para a sala onde estava batalhando, né, os caçadores de sombras, e os caçadores de sombras do instituto estavam abatidos, mortos, uma carnificina, e os membros do ciclo estavam atônicos, assim, tipo, pensando o que eles tinham feito ali, que eles tinham matado alguns dos seus, sabe? E o Valentim simplesmente acalma eles, dizendo que eles fizeram certo, que eles estavam fazendo certo, e que se não fosse eles, seriam o ciclo, né? E aí o Lucien sugere que eles vão embora, né? Que já não tinha mais nada que eles pudessem fazer ali. O Valentim aceita, diz que realmente ele precisa voltar para casa porque a Jocelyn tem algo para dizer para ele, mas que ele vai voltar para matar o líder do bando. E aí, para quem leu Instrumentos Mortais, sabe exatamente o que acontece quando ele voltou para matar esse líder do bando, né? Tanto com ele quanto com o Lucien. E o que a Jocelyn tinha para falar para ele também. O que eu não vou falar para vocês porque não é necessário eu te dar spoiler aqui para vocês, sem ser explicitado no conto, né? Então, é isso. E aí, o Magnus narra como o ciclo foi derrotado, o que aconteceu com Lucien. Fala também sobre como o Cálice Mortal se perdeu junto com o Valentim. Fala também sobre como a Maryse, o Robert e o Rod ficaram responsáveis pelo Instituto de Nova York em clemência pela Clave, né? Embora o Rod não pudesse sair. Ele realmente foi amaldiçoado, assim. Ele não podia sair do Instituto. O Robert e a Maryse poderiam sair normalmente, mas o Rod não. E ele se ressentiu muito disso, né? Teve influências aí, teve acontecimentos devido a isso também na série principal. E depois disso, Magnus ficou um tempão sem ver ninguém que tinha feito parte do ciclo, até 1993. Ele estava com a Tessa no apartamento dele, esperando chegar uma pizza quando a campainha toca. E aí ele pensa que é o entregador, então vai lá abrir, mas ele dá de cara com a Jocelyn pedindo a sua ajuda. O que ele não leva segundos para negar, mas a Tessa pede para o Magnus deixar a mulher entrar. Aí a Tessa começa a falar sobre a árvore genealógica da Jocelyn, né? Uma vez que ela é descendente da Charlotte Fairchild, né? A Jocelyn se surpreende com a mulher que tá na sua frente, né? Porque apesar de ela não ter marca nenhuma, era obviamente uma feiticeira. E aí eu vou ler para vocês exatamente o que a Tessa fala, referente a ela mesma, quem ela é, por um motivo, tá? Que eu vou explicar depois. Sou Teresa Grey, filha de um demônio maior e Elizabeth Grey, que nasceu Adele Starkweather, uma das suas. Fui esposa de William Herondale, que dirigiu o Instituto de Londres, e mãe de James Herondale e Lucy Blackthorne. Eu e William criamos nossos filhos caçadores de sombras para protegerem os mudanos, para viverem de acordo com a lei da clave e do pacto, para seguirem os acordos. E por que eu resolvi ler essa passagem para vocês? Porque nesse trechinho existe um spoiler de As Últimas Horas. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais.
Se você ficou curioso, retorna lá esse trechinho, tenta entender um pouquinho qual seria o spoiler. E se você não quer pegar spoiler, só ignora e vá ler As Últimas Horas. E por que eu tô enfatizando trechos, passagens, onde tem spoilers de outras séries, né, das séries principais? Para reforçar com vocês a importância de ler o conto no momento certo, tá? Não é à toa que a Cassie publicou um conto por vez, né? Só muito tempo depois que esse livro aqui veio se tornar As Crônicas de Bane. Mas os contos que contém aqui foram publicados separadamente, tá? Então, existem contos aqui. Esse livro foi publicado antes das Últimas Horas. Mas existem contos que têm spoiler das Últimas Horas. Então, ele precisa ser lido no momento certo. Se você não sabe qual é o momento certo, eu gravei um vídeo detalhado onde eu coloco uma listinha dos livros que você precisa ler e dos contos, dos momentos em que os contos se encaixam em cada livro, tá? Então, se você tem interesse, assista o vídeo, vou deixar aqui nos cards em algum lugar. Assistam esse vídeo, anotem, para você ter a melhor experiência com o universo dos Caçadores de Sombras, sem precisar estar pegando spoiler aqui e ali. Enfim, para finalizar, esse conto, o que é que a Jocelyn queria? Ela queria a ajuda do Magnus para cegar a Clary para o universo dos Caçadores de Sombras, né? Para o submundo. E o Magnus, ele fica relutante, mas a Tessa se apaixona completamente pela Clary. Naquele momento ela só tinha 2 anos de idade, estava pegando tudo pelo chão, colocando na boca, destruindo o apartamento do Magnus. E o Magnus, olhando para Tessa, percebeu que se ele não ajudasse, a Tessa ia ajudar da mesma forma. Então, ele resolve ajudar. O 10º conto é Os Rumos do Amor Verdadeiro e os Primeiros Encontros. Nesse conto, nós vamos encontrar o primeiro encontro de Malec, né, do Magnus e do Alec. O Magnus, ele fica chocado quando o Alec convida ele para sair, porque para ele estava muito claro os sentimentos que o Alec tinha referente ao seu Parabatai. Então, era arriscado ela aceitar esse convite, mas ela aceita porque ele é desses. E aí, eles pegam um metrô e o Alec fica bem desconfortável porque ele não estava invisível, né? Ele não fez a marca de invisibilidade porque o Magnus não deixou. Porque seria muito estranho, né? O Magnus estar conversando na rua com ninguém aos olhos das pessoas. Então, ele não permitiu que o Alec fizesse essa marca de invisibilidade. O Magnus leva ele para um restaurante. Restaurante esse que é frequentado por mundanos, mas é gerido e administrado por seres do submundo. O que não foi uma boa ideia, porque o garçom, por ver ali um caçador de sombras, já não gostou, né? E aí, o prato que o Alec pede chega um pouquinho apimentado demais. Para completar, o Magnus encontra um ex que vai até a mesa dele, solta todos os cachorros possíveis em cima dele e ainda joga vinho nele, na cara dele. Então, tipo, foi totalmente um desastre. Antes desse encontro acontecer, o Magnus ligou para Catarina e deixou ela sobre aviso de que ele ia enviar uma mensagem para ela, pedindo para ela ligar para ele, para arrumar uma desculpa para ele ir embora daquele encontro, se o encontro tivesse desastroso, como estava. Então ele fez. Ele enviou a mensagem para Catarina e ela ligou, ela retornou no mesmo momento, mas com uma real emergência. Não era uma emergência só para tirar ele dali. Ela disse que ela precisa de ajuda e que se ele pudesse levar o Alec, que levasse. Quanto mais ajuda, melhor. E aí eles saem. Eles vão atrás da Catarina. E a emergência nada mais era que ajuda com uma licantrope, que achou legal, achou que ela era dona do próprio nariz, que saiu na rua em plena lua cheia. Ela queria provar para as pessoas, para o bando, para sabe-se lá quem, que ela conseguia ter uma vida normal, independente da lua, né? E aí ela começa a se transformar na frente de uma multidão de pessoas e a Catarina precisa de ajuda para evitar que um desastre aconteça. E aí é que ela chama o Magnus e o Alec e eles aparecem e salvam a pátria. E fim do conto.
E por último, o 11º conto, que na verdade não é bem um primeiro conto, é na verdade a caixa de... o correio de voz do Magnus, tá? O correio de voz do Magnus Bane. E são mensagens que ele recebeu após um acontecimento no final de Cidade do Fogo Celestial. Mensagens que ele recebe do Alec, do Jace, da Izzy, do Simon, da Clary. Tudo baseado nesse acontecido. Então, eu não vou soltar spoiler para vocês, mas a minha ideia é trazer esse último conto em audiobook, né? Em audiolivro, narrando para vocês essas mensagens. Se vocês acharem interessante, deixem aqui nos comentários que eu vou trazer dessa forma. Caso não, no próximo vídeo de resumo, eu vou comentar para vocês o que foi que aconteceu, tá? Para contextualizar e dizer o teor, né, das mensagens que ele recebe, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Curta esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Até o próximo vídeo.